Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos continuar falando sobre análise combinatória. O tema de hoje é combinação. Isso é interessantíssimo porque aqui a gente vai ver as diferenças, né? Lá em arranjo, nós vimos que o arranjo, a ordem que aparece os elementos importa. Então, se eu tiver escolhendo 3 pessoas, João, Manuel e Maria, é uma escolha. Se eu colocar Maria, Manuel e João, é outra escolha, que a ordem que eles aparecem importa bastante. É considerado um novo arranjo, um novo trio. Isso é interessante quando há alguma premiação, alguma nomenclatura diferenciada, tipo, o primeiro a ser escolhido, o primeiro da escolha é o primeiro colocado, o segundo é o segundo, é o vice-campeão e o terceiro é o terceiro colocado. Ou o primeiro vai ser síndico, o segundo vai ser subsíndico, o terceiro vai ser, sei lá, tesoureiro. Então, quando existe isso, o arranjo entra em situação, porque você mudando a ordem das pessoas, muda o resultado final, o que cada um vai ser. A combinação já entra num outro aspecto. Ela não envolve a ordem de escolha. Não importa se você escolheu, por exemplo, eu vou fazer uma equipe para jogar dominó. Ela terá que ter 3 atletas, sendo que 2 serão titulares, né? Os 3 vão jogar lá, né? 3 atletas. Então, se eu escolher Pedro, Maria e Joaquim, é um time. Se eu escolher Joaquim, Maria e Pedro, é o mesmo time, não mudou. Não importa a ordem. Os 3 vão jogar, os 3 vão estar ali, os 3 vão estar... Então é um grupo que não altera. É a mesma coisa que eu montar numa sala de aula um grupo para fazer um trabalho. O pessoal monta em grupo aí de 3 pessoas ou 4 pessoas. Não importa a ordem que o grupo é montado, aquele grupo é o mesmo. Então é sempre o mesmo, as mesmas pessoas estão ali. Então, para a combinação, a ordem da escolha não importa. E como ela não importa, eu tenho que tirar as possibilidades em que as pessoas estão no mesmo grupo, só mudar a ordem de escolha delas, se é a primeira, a segunda ou a terceira, a ordem que elas aparecem na escolha. Como a ordem não importa, eu tenho que tirar isso daí porque é o mesmo grupo. Então, como é que eu faço isso? Lembra que tirar é dividir. Então, vamos lá na nossa teoria e depois já ver um exemplo aqui para a gente fixar isso e ver mais exemplos ainda de exercício para fixação. Então, dado o conjunto A com N elementos distintos, chama-se combinação dos N elementos de A, tomados P a P. Então, eu quero um grupo de 30 alunos, então meus 30 alunos é o conjunto A. Eu quero montar duplas. Duplas são 2, então tomados 2 a 2. Então, vou ter de 2 em 2. A qualquer subconjunto de A formado por 2 elementos. Então, quer dizer, toda dupla formada faz parte aqui é um subconjunto do meu conjuntão A. E vai ser uma das combinações possíveis. Lembrando que Pedro e João é o mesmo que João e Pedro, porque é uma dupla, não tem aí nenhuma diferenciação pela ordem que ela aparece. Como é que a gente faz isso? Então, existe uma formulinha da análise combinatória que calcula isso. Então, a combinação é dada por NP, ou seja, número de elementos total e a quantidade de agrupamentos que eu vou fazer com esses elementos. Então, no caso da dupla lá, então, 30 alunos, 2 a 2, então 32. E aí, como é que a gente monta? Como na permutação, com repetição lá, o N, que é o total de elementos, fica em cima, N fatorial, e embaixo, lembra que no arranjo a gente fazia N menos P fatorial? Ótimo. Isso a gente tirava algumas repetições que eram importantes lá, que não podia aparecer, que são aqueles elementos que estão além do grupo, né? Eu só quero o grupo com 3, então tudo que é mais do que acima disso não interessa, a gente elimina. Então aqui, ó, eu tenho mais um para subtrair, que é para subtrair usando a divisão. O P fatorial, ou seja, os agrupamentos que eu quero, também dividindo aqui para poder tirar aqueles aonde aparecem os mesmos elementos, só que trocados de posição. Então, vamos ver como é que isso fica na prática. Vamos pegar um exemplo aqui. Determine o número total de combinações
dos 5 elementos do conjunto M, que é o A, E, I, O, U, são as vogais, tomados 2 a 2. Então ele está dizendo o seguinte, ó, calcule a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. O que diz a nossa regra? Ela diz o seguinte, ó, é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Alguns livros trazem o K no lugar do P aqui, mas tanto faz. Então, vamos substituir agora. A combinação de 5 elementos 2 a 2 vai ser o N aqui é o maior deles, né? 5 fatorial, dividido. N é o 5, menos P, que é o 2 fatorial, e aqui é 2 fatorial. Como é que fica isso? Nós vamos fazer o quê? Calcular aqui embaixo. Aqui vai dar 3 fatorial, né? Então eu vou decompor o 5 até chegar no 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido. 5 menos 2, 3 fatorial. Perceba que o fatorial está fora do parênteses. Então o resultado daqui fica no fatorial ainda. E aqui eu vou cortar esse 3 com esse 3 fatorial. O 2 não tem mais com quem simplificar o 2 fatorial. Então eu vou calcular esse fatorial, que é 2 vezes 1. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. Simplifica 2 com o 4. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. E agora eu calculo. 5 vezes 2, 10. E aqui vai dar 1. Então eu tenho 10 combinações. 10 combinações diferentes para essas letras. Viu como é interessante? Se fosse arranjo, olha só como é que ficaria. O arranjo seria o seguinte: a ordem que essas duplas são formadas, ela tem importância. Se o A chega na frente ou I. Então você vê que no próprio problema ele traz a informação combinação. Se ele não trouxer essa informação ou combinação ou arranjo para te ajudar, você vai ter que interpretar se há ou não importância a ordem que aparece os elementos. Então existe também um raciocínio lógico nessas informações, tá bom? Vocês vão perceber que se a gente fosse fazer por arranjo seria igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que é só essa parte aqui, ó. Não existe o 2 lá. Então aqui seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e aqui 3 fatorial. Isso vai dar 20 elementos. Ou, por princípio multiplicativo, né, seria 2 letras entre as 5. Então eu tenho 5 possibilidades de letras para a primeira escolha, 4 para a segunda. 5 vezes 4, 20. Então perceba que a combinação já está tirando aquelas situações em que eles só trocam de posição. Então eu tenho 20 arranjos, só que desses 20, metade é só uma troca de lado. Por isso que as combinações caem para 10. Tá? Não é sempre que é metade porque foram de 2 aqui, né? Grupos de 2. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Gente, muito obrigado. Reveja essa aula e vamos para mais exemplos para fixar a informação. Essa fórmula é importantíssima gravar, hein? Então escreva ela bastante.